noite, meus irmãos. Como vocês estão? Tudo bem? Estamos aqui para glorificar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, contemplar mais um dia de vitória, né? E hoje Deus proporciona mais uma bênção nesse canal, semeando bênção através da fé. Então peço para os irmãos já que curta, compartilhe e se inscreva no canal, para que nós possamos estar alcançando mais vidas e essa live poder estar chegando cada vez mais longe, né? Que Deus é tão bom, tão maravilhoso, né, meus irmãos? Estava pedindo, conversando com Deus e falando para Deus me preparar, trazendo algo que Ele está passando para vocês. E Deus trouxe uma palavra hoje, um testemunho sobre essa palavra também, né, que Deus tem feito na minha vida, que Deus tem modificado, tem renovado. Então essa palavra, meus irmãos, se encontra em Salmo 37. Ela se encontra assim, a palavra do Senhor diz assim para os nossos corações, Salmo 37, 4 e 5. Deleita-te também no Senhor, e Ele concederá tudo aquilo que deseja o seu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, e confie nele, e Ele tudo fará. Então, meus irmãos, essa palavra maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, ela diz, né, para que nós venha confiar nele, né? Confiar do coração, entregar os nossos problemas, toda dificuldade, toda aflição que nós estiver passando, colocar na mão de Deus e confiar nele, porque muitas vezes nós somos falhos, nós somos muitas vezes teimosos, né? Falar a verdade, nós somos muito teimosos, muitas vezes nós entregamos na mão de Deus e tira, e quer caminhar com a própria perna, né? Então, meus irmãos, essa palavra, ela edifica, e essa palavra, vou falar um pouquinho dela, porque Deus fez na minha vida através dessa palavra, que hoje posso estar trazendo para vocês aí. Então, meus irmãos, eu estava passando por, que nem eu falei nos vídeos anteriores, né? E peço para vocês também, que se quiserem acompanhar lá, para vocês estarem vendo as obras de Deus. E, então, que nem eu perdi a minha visão, né? Com o caminhar dos dias e meus irmãos, não enxergava nada. E estava passando por turbulência, passando por dificuldade, por causa de sem a visão, a gente perde a visão, a gente fica sem estrutura, né? Falar a verdade, assim. E daí comecei a me aprofundar na palavra de Deus, comecei a me aprofundar no nosso Senhor Jesus Cristo. Mas mesmo assim, eu estando no caminho de Deus, eu não confiava nele. Eu não confiava plenamente na mão de Deus. Então, meus irmãos, eu ia para a igreja, colocava na mão do nosso Senhor, colocava a minha dificuldade, a minha visão, que eu queria tanto voltar a enxergar, colocar na mão de Deus. Falar, Deus, faça a obra, faça a tua vontade em mim. Colocava ali, só que no outro dia, meus irmãos, o problema de nós, ser humano, o problema de nós é isso, né? Outro dia eu tirava da mão de Deus, queria agir com a minha própria perna. E daí comecei a sair, ia para o hospital, né? Daí eu comecei a ir lá e sempre com as minhas próprias pernas, né? Tirava da mão de Deus, pedia para Deus fazer a obra, fazer as coisas, e no outro dia eu tirava da mão de Deus, queria fazer com a minha própria perna. E que nem eu falo, irmão, quando a gente tenta fazer do nosso jeito, sempre tem frustrações, tem desânimo, e sempre vai ter uma pessoa para desanimar e desmotivar nós. E também nós temos que entregar no nosso Senhor e confiar, né? Confiar que quer entregar e esquecer do problema, é descansar no Senhor, que Ele vai fazer tudo o impossível na vida da gente. Então, meus irmãos, comecei a ir e fui no hospital lá, cheguei lá para fazer o médico fazendo o exame meu, né? Fazendo tudo lá, assim, né? Vai ter que fazer a cirurgia, tudo. E daí o médico pegou e falou para mim assim, né? Só que tem um problema. Você vai fazer essa cirurgia, só que você vai fazer a cirurgia perigosa. Você sair lá de dentro sem tua visão, sem nada. Só que eu já não enxergava, né, meus irmãos? Eu enxergava vulto só. Então, para mim, já não era enxergar nada. E o médico falando, tentando me desmotivar, né? Colocando medo, né? Nossa, né? Você pode ir lá e pode voltar sem a tua visão. Você vai voltar sem enxergar, pior que tá agora. E eu falei, não, tá na mão de Deus, coloquei, Deus mandou fazer, eu vou fazer. E ele falou, não, né, mas veja, tentando me explicar, falando. Só que a minha fé no nosso Senhor estava maior que as palavras que o médico estava falando para mim. Então ele falando e eu só ali, né, Deus mandou, Deus falou, então eu vou fazer. E Deus estava trabalhando em mim e falando, o médico ali tentando me convencer para eu não fazer a cirurgia, né, meus irmãos? E eu ali falei, não, vou fazer porque Deus mandou e assim não dá para ficar, então vou fazer.
E o médico falou, então tá bom, você quer? Então já falei, ele foi lá, buscou a minha esposa, né? Tentando convencer ela para ela me convencer para não estar fazendo a cirurgia do meu olho. Porque daí era de alto risco, né? De tudo, assim, eu entendo até o lado do médico, porque o médico estava tentando falar que eu podia. Mas só que a minha fé no nosso Senhor Jesus Cristo era maior que a dificuldade que eu tinha. Então, quando eu entreguei na mão de Deus, eu já não tinha mais dificuldade, eu já não tinha mais problema. Então, eu já estava resolvido, estava selecionado, porque a minha fé estava em Deus. Então, como o homem quisesse fazer, Deus estava ali sobre tudo. Só que daí foi, o médico foi, tentou conhecer minha esposa, e minha esposa falou, se ele quer fazer, eu não tenho o que fazer, eu não posso fazer nada. Ele falou, então você quer? Eu falei, quero. E de pegar, levar eu para a sala lá para fazer a cirurgia, né, meus irmãos? E de me preparando, e sempre vindo aquela palavra de tentando me desmotivar, né, tentando me desanimar, falando, não vai poder. E daí o médico até falou para minha esposa que era para ela acostumar, que eu não ia mais voltar a enxergar nunca mais, então que eu não ia, a minha visão não ia voltar. Então o médico falou para minha esposa que não precisava criar expectativa, né, de coisa que a minha visão não ia voltar mais. E tudo para desmotivar e tentando tirar a gente do foco de Deus, né, meus irmãos? E falo assim, a minha fé estava tão grande no nosso Senhor Jesus Cristo, eu falei, não, vou fazer. E fomos, né, meus irmãos? Cheguei lá, me prepararam para a cirurgia, tudo. E o médico deitado na maca lá, de ver o médico, e mandou a mulher preparar eu. E o médico saiu, ficou eu lá, a mulher me preparando, e o Espírito Santo veio e falou para mim, manda ela esperar. E eu peguei e falei para ela, ó, eles mandaram você esperar. E ela, por quê? Eu falei, não sei, mandou esperar. E daí ela ficou esperando, daí eu fiquei com medo, falei, nossa, agora eles vão chegar. E ela não me preparou e vou ver tudo a cirurgia. O médico também perguntaram, é mesmo assim, né, meus irmãos? O médico saiu, ele voltou. Ele voltou com o aparelho para examinar meu olho, né, na cirurgia que ele ia fazer. E quando o médico veio, ele pegou no meu olho, começou a olhar, começou a ver, e já viu algo estranho, algo diferente, né? Ele pegou, saiu, e eu fiquei ali. Ele voltou, ele com mais um médico, olharam no meu olho, puxaram para lá, puxaram para cá, e eu já com medo, né, que a gente é medroso, e fiquei, meus irmãos. De repente saiu, veio mais um médico. Que pegaram minha visão, começaram a olhar e coisar. E o médico pegou e falou para mim, ó, Sinésio, a cirurgia que nós ia ter que fazer no teu olho não vai precisar fazer. E eu falei, ué, porque ele falou, não tem mais nada. Então, meus irmãos, eu tinha um tumor no meu olho que impedia eu de enxergar. E quando o médico estava ali, que eu depositei a minha confiança no nosso Senhor, Deus já estava operando um milagre na minha vida. Então agora, meus irmãos, essa palavra diz daqui para nós confiar no nosso Senhor Jesus Cristo, para nós não tirar da mão de Deus quando nós coloca nele, para nós ter confiança e convicção que Deus está operando milagre. Eu tive essa fé, eu tive essa convicção e Deus trabalhou, Deus operou o milagre. Então, meus irmãos, foi sobrenatural. Deus faz o sobrenatural na vida da gente. Então, se eu ali deparo com a palavra do médico, eu ia desistir e não ia ver a obra de Deus na minha vida, meus irmãos. Então essa palavra diz para mim, para vocês que estão aí do outro lado, para vocês que estão precisando, deposita a tua confiança no nosso Senhor. Vai, entregue o teu caminho a Ele, entregue, não queira mais. Chega que pode com Deus, não dá mais, tentei do meu jeito, não consigo. Então agora entrega na mão do Senhor, cumpra a tua vontade em mim, faça a tua vontade em mim. Deus vai fazer o sobrenatural na tua vida, assim como Ele fez na minha. Então, meus irmãos, Deus opera milagres sobrenatural, é só a nossa fé atingir, depositar nossa fé no nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele vai fazer o sobrenatural na nossa vida. E hoje Deus me trouxe aqui para trazer essa palavra e dizer para vocês que não sei que as dificuldades que estão passando, uma aflição, o que estão passando na vida de vocês. Deus manda dizer que Ele está aí, do lado de vocês. É só vocês estender as mãos de vocês e aceitar Ele como seu único, suficiente Salvador e entregar o teu problema para Ele, que Ele vai curar, vai restaurar e vai fazer o renovo na vida de vocês, assim como Ele fez na minha. E o Deus que está aqui, Ele está do lado de vocês. É só vocês aceitar e confiar no nosso Deus, que Deus é maravilhoso, Deus vai operar, meu irmão. Então, essa palavra hoje foi de edificação de Deus, foi palavra maravilhosa. Isso é o que Deus fez na minha vida, meus irmãos.
E aí não para, tem mais ainda. Então eu peço para vocês, meus irmãos, vocês ativem o sininho aí para que vocês venham receber a bênção de Deus na casa de vocês. E através desse canal, semeando bênção através da fé, conto com a ajuda de vocês para que nós possamos estar compartilhando, estar seguindo, meu irmão, para que essa palavra vá mais longe, para que nós possamos estar semeando, para que o Espírito Santo venha regar e dar fruto. E tão maravilhoso, meus irmãos. Então fique com Deus. Vocês tenham uma noite abençoada, repleta de bênçãos, que Deus venha operar milagres, que Deus venha renovar, que Deus venha multiplicar, venha fazer um renovo na vida de vocês, que Deus vai fazer o tremendo na vida de cada um, meus irmãos. Muito obrigado, tenha uma ótima noite, fique com Deus.